Que alegria poder estar aqui hoje na nossa live mega especial. Vão entrando, vão chegando, mulherada. Estou aqui na expectativa já para receber o nosso convidado ilustre, o doutor Janilson Barros, aí vai conversar com a gente sobre primeira consulta, os primeiros cuidados com o bebê recém-nascido, né? Que quando o bebê chega para a mamãe, principalmente a da primeira viagem, tudo é novidade. Eu lembro da sensação que eu tive e é por isso que eu decidi fazer essa live aí para ajudar vocês aí, as mamães de primeira viagem ou as de segunda viagem também, que querem fazer diferente, querem ter uma vida mais fácil na segunda, com essa chegada do segundo bebê. Então, o nosso convidado ilustre já está aqui, eu já vou chamar, porque a pauta hoje é muito grande, tem bastante coisa, não dá para ficar enrolando. Então, deixa eu chamar ele aqui. Vamos chamar meu convidado. Já chamei, já ele está aqui, dividindo a tela com a gente, para a gente começar esse bate-papo gostoso aí com a mamãe. Seja muito bem-vindo, doutor. Deixa eu arrumar aqui minha tela que eu cortei. Aí, pronto. Boa noite. Quanta honra recebê-lo aqui hoje. Estamos assim, muito felizes do senhor ter aceitado assim, o nosso convite. Muito obrigado mesmo, viu? A honra é toda minha, Shirley. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre para falar sobre a saúde dos nossos bebês, passar informação, conversar. Na verdade, a gente não está passando, né? Informação. Na verdade, em cada live, em cada conversa dessa, a gente aprende mais e o objetivo realmente é o melhor cuidado com os nossos bebês e dar mais segurança às mamães, né? É isso aí, ó, mamães. Enquanto o doutor Janilson vai se apresentar para vocês, coloca aí para mim embaixo se é a primeira live que você assiste, se você já tem bebê, se está gestante, só para a gente saber mais ou menos como está o público, tá bom? Então, doutor, se apresenta aí para as meninas. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Eu sou Janilson, sou médico pediatra, eu sou natural de Trindade, do interior de Pernambuco. Fiz minha formação médica toda em Recife, fiz residência, fiz especialização em neonatologia, fiz uma especialização em São Paulo, sou instrutor do programa de reanimação neonatal, trabalho em duas maternidades aqui no sertão de Pernambuco, em Oricuri, no hospital regional daqui, e em Salgueiro, hospital regional Inácio de Sá também, e na UTI pediátrica do Hospital São Camilo, no Crato. Então, eu faço, e também faço consultório. Indico muito você, Shirley, pela didática que você tem, pelo objetivo que você tem, comento muito seus posts. Então, assim, eu agradeço realmente que a gente vai encontrando as pessoas que falam bem dos bebês, com muita convicção. Então, a gente precisa realmente difundir informações corretas e que ajudem as pessoas. E aí, eu, de antemão, agradeço a você. Vocês viram que a bagagem do homem é extensa, né? De bebê ele entende. Então, aproveitem aí a experiência e ele está nos honrando aí, cedendo esse espaço aí gratuitamente, né? Para poder passar informações de qualidade, para ninguém ter que ficar dependendo de palpiteiro aí, porque os palpites são grandes quando chega o bebê. Exatamente. E é importante a gente conversar muito, porque é aquela história de médico, de santo, todo mundo tem um pouco. E, infelizmente, a nossa cultura, não sei aí o sul e sudeste como é, mas aqui o interior de Pernambuco, o Nordeste em si, infelizmente ainda tem muito palpiteiro. E aí a gente precisa que esses palpiteiros se reciclem um pouco para palpitar de forma certa, né? Palpite é sempre bem-vindo, desde que de forma certa. É bom a mamãe ter segurança do que ela está fazendo, que aí é mais fácil lidar com essas situações, né? Uma das coisas que eu já, para entrar no nosso assunto, doutor, é a questão da primeira consulta, né? Eu sou mãe de 3. A primeira vez, no meu primeiro filho, eu não tinha ideia que a gente poderia ou deveria procurar um pediatra antes até do bebê nascer. Então, na maternidade, quando ele foi receber alta, que me falaram, olha, tem que marcar a consulta. Aí, no período de 7 a 14 dias, eu nem tinha pediatra ainda. Até isso aí correndo, ligando para um e outro para poder tentar agendar dentro daquele período, todo mundo com a agenda cheia. E não
fácil, não foi uma experiência muito agradável. Os outros dois eu já tinha um pediatra fixo, que é uma dica que eu dou para as mamães. Encontrou um pediatra bom, fica, gente, que pediatra e ginecologista é relação de confiança total. Eu falo que o pediatra é o anjo da mamãe, aí você tem que ter segurança no seu pediatra. Achou? Não troque de pediatra. Mas o ideal é procurar ainda para as mamães que são gestantes, ainda no final da gestação. E isso tem um motivo, e eu gostaria que o senhor iniciasse por aí, doutor. Por que é importante a mamãe, já no final da gestação, já procurar escolher o seu pediatra? A gente está falando da consulta pediátrica pré-natal. Muita gente Isso. não conhece, é um tema muito desconhecido, bem desconhecido. Infelizmente, no nosso meio ainda há muito preconceito quanto a isso, por N fórmulas, por N motivos, né? Muitas vezes porque o plano não cobre, no SUS não se fala nisso, e aí a saúde suplementar não paga, e aí essa gestante teria que arcar com esse custo de forma privada. E essa consulta pré-natal geralmente é orientada a partir do último trimestre da gestação. E aí essa consulta visa realmente estabelecer essa confiança do pediatra com a gestante, a futura mamãe, dar segurança no que vai ser feito durante o parto, durante o internamento no alojamento conjunto e os cuidados pós-alta. Sem falar que nessa consulta o pediatra também vai discutir com as mamães o que está acontecendo na gravidez, se ela está tendo alguma intercorrência, se ela teve alguma infecção, se ela tem um risco maior para desenvolver algumas doenças durante o final da gravidez, por exemplo, a pré-eclâmpsia, né? O diabetes gestacional, que são intercorrências importantes que precisam ser acompanhadas, que vai ser acompanhada pelo ginecologista obstetra, mas que também pode ser avaliado pelo pediatra para saber que riscos esses bebês podem ter no futuro, né? E no período pós-parto imediato. Então, é bem importante essa consulta. Essa consulta vai também ter esse feedback da gestante com o pediatra, para que possivelmente esse pediatra vá acompanhá-la e também vai orientar quanto a algumas intercorrências que possam acontecer no final da gravidez, o que vai ser usado, o que vai ser feito com o bebê assim que nasce. E aí vai dar segurança a essa mamãe. Então, é uma forma bem interessante. Não vai de encontro ao obstetra, isso precisa ficar bem claro, né? Para dizer, Claro. o pediatra quer entrar em contradição com a conduta do obstetra de forma alguma. Na verdade, é somando forças. Exatamente. A Lili mesmo colocou aí que a bebê dela nasceu com 35 semanas porque ela teve pré-eclâmpsia. É um quadro que já pode ser acompanhado justamente por causa disso, porque pode levar à prematuridade, né? Exato. Então, é uma coisa que já dá para cuidar e seja teu pediatra ali atento junto. Exato. Então, é muito importante essa primeira consulta mesmo. Bom, feito esse acompanhamento, o bebezinho nasceu e aí você já começa... O primeiro choro já começa com os cuidados, né, bebê? Né, doutor? Exato. É um monte de exame. Eu falo que eu me assustei tanto quando meu primeiro filho nasceu, porque eu não estava preparada para aquilo. Toda hora eu levava um bebê para fazer um exame, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse menino tem? Por que tanto exame? Ninguém me falava nada. Eu fui ficando tão nervosa. E depois, quando eu passei pelo pediatra, eu perguntei, mas está tudo bem, doutor? Aí que ele foi me explicar que é um procedimento normal, que é a triagem neonatal. Então, se o senhor puder falar um pouquinho por que os bebês têm que passar por essa bateria de exames aí, a gente já entra nesse tópico. Exato. A neonatal consiste em diversos exames, né? Primeiramente, ela vai fazer, antes da saída da maternidade, o teste do coraçãozinho. Esse teste do coraçãozinho é um exame simples, é feito vendo a oximetria do membro superior e do membro inferior. O que é que esse teste do coraçãozinho vai me dizer? Se por acaso vier alterado, que o bebê pode ter um risco de ter uma cardiopatia.
E aí a gente precisa fazer uma investigação complementar com um ecocardiograma. E aí esse bebê já vai sair da verdade, a gente orienta que se o teste do coraçãozinho der alterado logo no início, nas primeiras 24 horas de vida, ela já deve sair da maternidade com o ecocardiograma realizado, né? Então, é uma triagem bem importante. Então, imagina quando não se tinha isso, quando nós iríamos diagnosticar uma cardiopatia crítica num bebê. Então, a gente sabe a importância disso. Além disso, a gente tem o teste da linguinha, que geralmente é feito pela fonoaudióloga. Ela vai avaliar se o bebê tem o freno lingual curto e, caso tenha, ela vai encaminhar para um cirurgião pediatra, um odontólogo, realizar a frenotomia. O que esse teste da linguinha alterado pode provocar? Na maioria das vezes, esse bebê, no futuro, pode ter algum problema de dicção, pode ter alguma alteração nas mamadas, pode ter alguma alteração na introdução alimentar. Então, a gente precisa estar de olho nisso. Um outro Na exame amamentação também. a gente vê bastante isso. Quando eu estou treinando as mamães, a gente vê que os bebezinhos que não fizeram o procedimento realmente têm muita dificuldade para fazer a pega e pode dificultar bastante a amamentação. Então é Exato. importantíssimo passar por esse exame, né? E Quanto aí, mais. o que é que acontece? Muitas vezes a gente acha que o bebê não está sugando bem, e aí quer introduzir uma fórmula achando que o problema está na mãe. Então, é um fator de exclusão que a gente precisa ter esse cuidado, né? Aí, a gente já falou em dois, aí está chegando Dois, lá. né? Ainda tem mais, Ainda né? tem mais. Então, a gente tem o teste do olhinho. O teste do olhinho, ele é feito preferencialmente antes da saída da maternidade. Ele é um exame simples, não precisa usar colírio. Com o oftalmoscópio, a gente vai observar a pupila do bebê. Se ele vai ter um reflexo, que é o chamado reflexo vermelho presente. Quando esse reflexo é presente, bilateral, quer dizer que o olho do bebê está normal e ele precisa de uma avaliação com o oftalmologista, de preferência até 1 ano de idade, para ver se está tudo normal posteriormente. Mas o que é que esse teste vai me dizer se ele tiver alterado? Por exemplo, se o bebê tiver uma alteração na pupila, tiver um retinoblastoma, que é um câncer grave no bebê, e aí a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. Por quê? Porque a visão precisa se desenvolver para esse bebê. Então, imagina se a gente não faz esse exame e o bebê, porventura, vem a ter um retinoblastoma com um diagnóstico tardio. O quanto essa visão ficou prejudicada. Então, por isso, importante o teste do olhinho. Além disso, ainda temos o teste da orelhinha, que é um exame também simples, indolor, que o bebê faz tranquilamente, de preferência dormindo ou calmo. A fonoaudióloga coloca um aparelho em ambos os ouvidos e ela vai avaliar se ele consegue ter um reflexo normal. E aí, por que a importância desse exame? Porque se o bebê tiver uma surdez ou uma diminuição da audição, a gente vai conseguir diagnosticar de forma precoce. E também, como a visão, a audição é um sentido importante para esse bebê, né? Ele também faz parte do desenvolvimento do bebê. Imagina se ele não consegue ouvir direito o som da mãe, o som do irmão, do papai, né? Além disso, ainda temos mais um, que é o teste do pezinho. Em alguns locais, a gente faz coletando sangue do pezinho. Outras vezes é feito um exame normal, um exame de sangue, e aí é colocado no papel de filtro. Existem 3 tipos: o padrão SUS, o Master e o Plus. Então, o SUS ele consegue fazer 4 testes: fibrose cística,
fenilcetonúria, anemia falciforme e... Me peguei. São os 4. Anemia falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase e anemia falciforme. Então, são 4 testes. E aminoacidopatias, desculpa. São 4 testes. E aí, ele vai me dizer se estão normais ou não. Caso algum desses exames estejam alterados, a gente precisa encaminhar esse bebê para o endocrinologista pediátrico, para avaliar se ele precisa realmente de intervenção, se vai precisar repetir esse exame posteriormente ou não, tá certo? O Plus e o Master, além disso, além dessas 4, ela vai avaliar toxoplasmose, citomegalovírus, as tostes, que a gente chama, HIV e sífilis. Então, é bem completo e bem importante. O tempo de coleta. Na maioria das vezes, o importante é que a gente faça entre o 4º e o 7º dia. Alguns laboratórios orientam fazer um pouco mais ou um pouco depois, outros um pouco antes. Vai depender muito da metodologia desse laboratório. Mas o ideal é que seja colhido bem próximo ao nascimento. E aí, aqui em São Paulo normalmente é na maternidade mesmo que coleta, mas que coisa muda o boa. procedimento, né? Que coisa boa. Aqui não. Aqui a gente consegue, geralmente, a gente dá alta da maternidade sem fazer, e aí a gente orienta a fazer entre o 4º e o 7º dia. Você vê que o Brasil é tão grande que muda os procedimentos. Aqui não recebe alta antes de fazer o exame do pezinho. A gente tem que ficar esperando o prazo para fazer, e só depois do pezinho que recebe alta. Mas é bom porque garante, né, que seja feito, né? Nas crianças. Recebeu alta e aí é que o bicho pega, porque enquanto está na maternidade, vão fazer toda essa bateria de exame, você tem enfermeira lá que ajuda você a colocar o bebê, ajuda até a dar o primeiro banho. Na maternidade que eu fui o meu primeiro banho, a enfermeira até ensinava a dar o banho. No segundo eu já nem deixei, porque eu já estava prática, mas o primeiro elas deram. Mas aí, quando a gente sai, doutor, a gente sai sozinha, só a gente e o bebê. E aí começam as dúvidas. Eu, no meu primeiro filho, eu vi a enfermeira dando banho e eu falava assim, gente, será que eu vou conseguir fazer isso tudo sozinha? Quando eu chegava em casa, um pavor do primeiro banho, e nem é um bicho de 7 cabeças tanto assim, né? Então, mas eu vou deixar com a autoridade para explicar direitinho quais são os cuidados que a mamãe realmente precisa ter nos primeiros banhos do bebê, né? Assim, você falou muito do alojamento conjunto, e aí esse alojamento conjunto é as primeiras 48 horas desse bebê. E aí eu queria realmente, como pediatra, eu queria divulgar aqui, porque não sei se acontece com você, né? Quando o bebê nasce, é como se a mamãe, a vovó já quisessem pegar o bebê e levar para casa. Não sei se acontece muito com você aí. Mas, infelizmente, é nosso karma, né? Como se o pediatra quisesse segurar o bebê no hospital. E, na verdade, não é. A gente entende que o primeiro dia e a primeira hora de vida para o bebê é o momento mais importante da vida dele. Ele ocorre alteração no sistema cardiorrespiratório importantíssimo, né? Então, qualquer intercorrência nesse período, ele precisa realmente ter uma assistência de imediato, né? Aí você diz, o pediatra nem passa de manhã e passa no outro dia. Mas, caso aconteça alguma coisa, sempre tem pediatra no plantão e ele vai ser informado e vai ser tomado alguma medida. E a gente precisa ter segurança na alta. Então, muitas vezes a gente pede para aguardar as 48 horas, as 36 horas pelo menos, e é aquela confusão na enfermaria. Então, assim, a gente prefere dar alta mais segura, porque aí vai ter alguns problemas que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. E aí a gente precisa ter segurança para vocês, para as mamães, para que chegar em casa não tenha problema e de imediato ter que voltar para o hospital. Eu sempre digo isso. Imagina se você está com pressa para sair do hospital e de repente daqui a 24 horas você tem que reinternar no hospital. Não é um estresse muito maior? Então, vamos ter paciência, esperar mais um pouco, resolver as coisas, sair
seguro, porque a gente precisa de segurança para o bebê, né? Então, assim, e eu tenho que começar também falando sobre uma mensagem de otimismo, né? Por mais preparado que a gente esteja, parece muito complicado, mas é complicado, é um bebezinho que antes tinha a nutrição pelo cordão umbilical, estava lá aquecido, estava lá protegido dentro da mãe e de repente saiu para o mundo que faz calor, faz frio, faz barulho, tem gente pegando, tem cheiro, tem tudo, é uma loucura para esse bebê, né? E assim, a gente precisa, os pais precisam ter pelo menos entender o essencial. A partir do momento que nasce o bebê, nasce um papai e uma mamãe, nasce uma família, e aí a gente tem que realmente pensar realmente no bebê, e aí a gente precisa ter alguns cuidados, a gente precisa realmente entender um pouco para que essa fase seja tranquila, né? Mas a gente também tem que entender, a mamãe tem que entender que não há pessoa mais importante, mais apta a cuidar do bebê do que ela mesma, né? Então, assim, a partir do momento que nasce o bebê, nasce uma mãe também. E tenha certeza que essa mãe vai fazer sempre o melhor por esse bebê. Então, essa tem que ficar bem tranquila e aí calma e confiança é fundamental para isso, né? Então, a gente sai desse hospital com as 48 horas de vida e aí o sentimento de insegurança bate. Como é que eu vou fazer com esse bebê? Como é que eu vou dar banho se quem deu banho foi a enfermeira? E agora? O que é que eu vou fazer, né? Então, é importante a gente ter um cuidado. Se a gente vai dar banho, a gente precisa se preparar para isso. Então, a gente não vai chegar lá, coloquei o bebê está despido, cadê? Faltou o sabonete, faltou a toalha, faltou o shampoo, a fralda. Meu filho está aqui, a fralda, a fralda. Então, assim, é importante a gente ter tudo preparado, né? Inicialmente, o bebê, a gente fica naquela mania de limpeza, o bebê não precisa tomar vários banhos no dia. Basta inicialmente um banho, certo? E também não precisa ser aquele banho de piscina, que o bebê passa lá 20 minutos, Horas, né? né? Eu acho que você deve ensinar bem isso daí. Eu estou falando, mas eu sei que você ensina divinamente bem. Eu acho que eu estou tirando a sua propriedade. Mas assim, Imagina. a Vamos lá. temperatura dessa água precisa estar agradável, então a gente diz, tá, tem que ser um banho morno. Não, um banho que não seja frio nem seja quente, né? Para o bebê tem uma pele bem sensível, então a gente não pode agredir com frio nem com calor. O ideal é que seja uma temperatura amena, 35, 36 graus, que seria a temperatura ambiente, né? Então seria. Aí o pessoal diz: como é que eu vou saber? Pode-se usar um termômetro de banheira ou a gente pode tocar. Se aquela água não está quente demais, que a gente não consiga tocar, ou se ela não está fria demais, tá ótimo. A gente pode manter aquela água que esteja tranquila. A gente precisa evitar correntes de frio, então aquela história, é interessante que a gente feche a janela, deixe a porta fechada, deixe um ambiente termoestável, como a gente chama, né? Por quê? Porque a pele desse bebê é bem sensível, então se está muito quente, se está muito frio, ele vai ter que gastar mais calor para manter essa temperatura corporal. Então, é importante. E aí a gente precisa limpar o bebê, né? A gente limpa o bebê antes de colocar na banheira. Muitas vezes a gente quer lavar o bebê, a genitália do bebê, que acabou de fazer cocô e xixi, no banho. O ideal é que a gente tire o cocô, deixe o bebê meio tirando sem resíduo, né? Sem xixi, sem cocô, para que ele tome banho numa aguinha limpa, né? Porque senão eu vou sujar o bebê de novo, né? É incongruente. Então a gente precisa ter esse cuidado. A banheira precisa estar numa altura confortável do papai, da mamãe, de alguém que vai ajudar nesse momento, né?
E além disso, a gente precisa segurar o bebê de uma forma que ele fique seguro, né? A gente tem que realmente, aí é uma coisa que a gente precisa se atentar. Esse bebê precisa estar bem seguro para de repente a gente não provocar nenhum acidente, esse bebê se afogar, né? A gente tem que ter esse cuidado. É muita água. Então a gente segura o bebê pelas costas, a cabeça, segura a cabecinha e as costas e lava com uma mão que não está segurando o bebê, né? Inicialmente a gente lava o rosto, que a água está limpinha, a gente primeiro lava o rosto bem rápido, pode lavar o olhinho com algodãozinho só no canto, não precisa fazer aquele banho, lavar o olho, né? Depois lava o corpo, primeiro a frente, depois as costas. E aí o bumbum. Depois passa a água na parte posterior da cabeça. E aí a gente vai Não precisa ficar enxugar. virando para lá e para cá, que corre o risco do bebê escorregar. Eu sempre falo. Exato. Todo um Vai. lado vira, todo outro Exato. lado E a gente retira. tem que Só isso, né? entender que é um jogo rápido. Então, tipo, é rapidinho. A gente não vai demorar muito lá, né? A gente vai ficar bem rápido. É uma coisa que deu banho rapidinho, enxugou, pronto. Né? Pronto. Pronto. É uma coisa que precisa Sei. ser bem rápida. E aí, já vou entrar no outro tópico, que é Sim. o coto umbilical. Porque eu lembro que, principalmente as senhoras mais velhas, assim, as vovós, sempre falam pra gente, ai, não pode molhar, tem que tomar cuidado, que não pode. Porque elas tinham outra cultura, né? Enfaixava o coto umbilical. A minha sogra mesmo, quando meu primeiro filho nasceu, falou, você tem que colocar uma moeda e uma faixa para não estufar o umbigo. Depois eu tomei uma bronca, primeira consulta do pediatra, o menino estava enfaixado lá, o pediatra deu, o O que pediatra olha e diz, você tá louca, né? quem Aquela fez coisa. isso? Quem fez isso? Eu falei, fui eu, por que você fez isso? Ah, eu não sabia antes de colocar, porque eu achava que estava fazendo a coisa certa, minha sogra tinha ensinado aquilo lá. Diz, como Então, assim? Não, meu filho, pobre da mãe, né? Imagina você lá, com toda boa vontade, vou trazer no pediatra, vai ser seguro, e tá lá, de repente o pediatra começa a falar mal, né? A gente realmente tem que ter empatia, e eu vou te dizer, eu já vi todas essas situações que você falou. Então, é interessante a gente dizer que o coto umbilical pode ser molhado, não tem problema, desde que ele depois seja seco. Durante o banho, pode molhar? Pode. Agora a gente precisa secar e aí a gente precisa tem que ter o cuidado de passar o álcool várias vezes. Então, eu geralmente costumo, quanto mais álcool você passar mais vezes, melhor. Pode passar, o bebê não vai sentir dor naquele local, não tem problema. Precisa passar na pontinha do clamp, everter, porque muitas vezes o que é que acontece? A gente passa na parte de cima do coto e a parte de baixo não passa, porque tem medo de levantar o tem coto medo de. e manipular, né? Então, assim, pode manipular à vontade, pode ficar tranquila, a gente precisa limpar, porque aquele coto é um meio de cultura, então a gente precisa limpar para evitar infecção e quanto mais a gente passar álcool com mais frequência, esse coto vai cair mais rápido. Geralmente ele cai entre 7 e 14 dias, em algumas situações um pouco mais, outras situações um pouco menos. Em relação ao umbigo, a gente não precisa usar moeda, não precisa usar umbigueira. Aquele coto, entendam que aquele coto, quando cai, às vezes pode babar um pouquinho, como a gente chama, um pouquinho de sangue quando traumatiza. Não tem problema, a gente pode passar um pouquinho de álcool, continuar passando um pouquinho de álcool e pronto, resolve por si só. Pode ficar tranquila e depois vai aparecer, aí a gente chega e diz, quando tem a hérnia, o umbigo do menino sai para fora. Pode ficar tranquila que não tem problema. Todo bebê nasce com aquela hérnia umbilical, com o tempo ela vai desaparecendo, ela vai ter até 1 ano, 2 anos para fechar. E, infelizmente, quando o bebê tem mais cólica, distende mais a barriga, às vezes ela salta mesmo. Mas basta fazer uma massagenzinha no sentido horário, tanto na barriguinha do lado da direita quanto no lado da esquerda, sempre tentando fazer da esquerda para a direita quando o bebê tiver cólica.
esse umbiguinho vai diminuindo de tamanho e volta tudo ao normal. Pode ficar tranquilo. E não é nenhum erro que a mamãe fez. As mamães precisam ficar tranquilas em relação. Os meus 2 primeiros filhos não tiveram nenhuma questão dessa saída, né, do umbigo, esse estufamento aí da hérnia. E o terceiro, que eu tinha mais prática, já tinha feito o curso e tudo, ele saiu. E era o bebê que eu tinha mais feito tudo certo. Então, realmente não é assim, é físico mesmo. O bebê, desde a gestação, já nasceu com essa predisposição e sai. Como o doutor falou, meu pediatra também me tranquilizou. Ia voltar e realmente, com 2 anos depois, você nem via mais. Ninguém disse que ele teve aquilo lá. Não foi porque ele chorou demais, porque ele foi o que menos chorou. Não foi falta de cuidado na limpeza do corpo, porque foi o que eu mais já tinha prática e já sabia. Então, as mamães, se isso aconteceu com o seu bebê, é só para tranquilizá-las. Não é nada de errado que você fez, né? Ia acontecer de qualquer maneira, tá bom? É normal e tudo se resolve, né, doutor? É sim. Graças a Né? Deus, é tanto que alguns pacientes dizem, doutor Janil só diz que tudo é normal, né? Graças a Deus. Graças a Deus que tudo Aqui é a normal Jenny e se falou, resolve. minha filha teve hérnia, mas uma freira da Espanha cuidou e sumiu, graças a Deus. É, É a fé aí, né? A fé já entrando. sim. A gente não pode tirar, mas assim, a grande maioria, 99,9% dessas hérnias, é por onde o cordão umbilical passava. Então, ela precisaria existir. E aí, com o tempo, quando a musculatura da barriguinha vai se fortificando, essa hérnia vai sendo fechada naturalmente. E aí, como a gente falou, com 2 anos, possivelmente já desapareceu. Teve um elogio aí que eu acabei não lendo pro doutor, porque a gente estava falando, mas a Luciana falou que a filha dela é muito saudável, mas ela gosta de levar o pediatra porque o doutor Janilson é muito competente. Muito obrigado, Luciana. Luciana está no coração. Vamos lá, filho. A Geli falou, fiquei desesperada. Não precisa se desesperar, Geli. Você viu que ficou tudo bem, não é tão assustador esse negócio da saída do umbiguinho, não. Não é como parece. Vamos entrar agora um pouquinho em outro cuidado de higiene, que... Dá licença, Davi. Criança gosta de aparecer ao vivo, né? Como cortar as unhas do bebê. Tem mãe que tem medo até de encostar, mas o bebê muito já nasce com a unha comprida mesmo. Eu até aconselho as minhas mamães, eu cortava logo nos primeiros dias do meu bebê, que é melhor até do que ficar com tanta luva direto. Eu moro num lugar quente, moro na praia, as mães ficam tocando os filhos de tanta luva, coitado, depois que é tudo cheio de brotoeja. Até mãozinha de bebê eu já vi com brotoeja aqui por usar luva. Mas é para ele não se machucar com a unha. Eu falei, por que você não corta a unha, meu Deus do céu? Mas ele é pequeno, mas pode cortar a unha de RN. Então, com a palavra, para não dizer que é coisa da tia Chila que inventa, com a palavra especialista. O pediatra falando, pode cortar a unha de recém-nascido? Exato. E aí a gente ainda escuta, a gente não está criticando, a gente tem que contar o que é verdade. Eu acho que você também deve ouvir muito, né? E algumas pessoas ainda dizem, eu posso soprar pode, mas não vai cair, né? Não vai cair. Não vai cair. Então, assim, existem tesourinhas próprias, mais delicadas para o bebê. Então, geralmente a gente pode cortar as unhas a cada 7, 15 dias, tanto das mãos quanto dos pés. A gente precisa, quando dá banho, limpar um pouquinho a unha também, bem tranquilo. E aí, se a gente tem medo de fazer, um segredo é a gente tentar cortar com eles dormindo. É tranquilo. Pede uma pessoa para segurar a mãozinha para não ter perigo do bebê se assustar e levantar o dedinho e a gente provocar um corte, algum ferimento. Mas é uma coisa corriqueira que a gente pode fazer normalmente. E aí você tocou num ponto que era bem importante. Então, luvinha, meinha, pode botar para fora assim que chegou em casa. Então, se tá quente, roupinha leve, não precisa colocar a luvinha na mão, porque o bebê vai conhecer o ambiente pela mão. Então, a gente está colocando uma coisa que ele não sabe o que é na mão dele, né? Então, assim, para o desenvolvimento dele vai atrapalhar. A mesma coisa da meinha, né? Então, quanto mais os pezinhos e as mãozinhas livres, melhor. Aí você vai me dizer, o bebê vai ficar roxinho.
É normal. A gente não vê se o bebê está com frio nem com calor pelas mãos e pelos pés. As mãos e os pés sempre são um pouco mais roxinhas, né? Eu tô indo aqui, doutor, porque a Geli escreveu aqui no comentário que a avó dela queria que ela cortasse com o dente, E é mais mas ela perigoso do que conseguiu com a cortar com a tesourinha. tesoura. Não é? Gente, é cada conselho que até o bebê riu aí, né, doutor? Cada conselho que o povo dá, cortar com o dente. Exato. Então, assim, a gente sabe o quanto tem muita crendice e a gente precisa realmente desmistificar um pouco isso, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Aqui pelo nosso tópico aqui, eu até tive que olhar de novo porque eu me desconcentrei. Pelo nosso tópico, agora a gente ia falar sobre a questão do arroto. Que, nossa, toda vez que eu coloco alguma coisa de arroto no meu post, vem um monte de mimimi lá. Pô, mas eu vi que não precisa, não é obrigatório beber arrotado. É, Na- o fato de não ser obrigado não significa que você não tem que tentar. Exato. Na verdade, o que é que a gente entende? O bebê tem um estômago bem pequeno, né? Eu vou pedir licença. Eu tenho umas bolinhas que eu costumo geralmente mostrar. Não sei se você tem também. Eu Eu tenho tenho umas também as bolinhas bolinhas do que a gente estômago quando para costuma amamentação eu mostrar. mostro. Então, assim, aqui é o tamanho do estômago do bebê entre no primeiro dia. Aqui é o tamanho do estômago do bebê e é em torno de 22 a 27 ml no terceiro dia. Aí no 10º dia, 60, no 30º, 90, por aí. Então, assim, veja o tamanho. Então, cabe isso com 30 dias, cabe na palma da nossa mão. Então, se o bebê mama bem, o estômago dele é muito pequeno e ele não tem aquele esfíncter que a gente tem quando come muito e vai deitar e não regurgita. O bebê não tem isso ainda, ele está amadurecendo. Então, se o bebê come muito, provavelmente se eu for deitar, ele vai regurgitar. E aí a gente Volta. já vai dizer: ah, meu bebê está com refluxo, meu Fluxo. bebê vomitou, vamos para o hospital, coisa assim. A gente precisa ter esse cuidado, que o bebê não precisa arrotar. Na verdade, se ele arrotar, muito bem, por quê? Porque na mamada ele está deglutindo o leite, está deglutindo o ar, né? Então, quando a gente coloca ele para arrotar, na verdade a gente quer que o bebê fique em pezinho, não precisa apertar contra a gente, não precisa apertar o estômago, que a gente aperta o estômago e o bebê vai e regurgita também. Então a gente precisa ter esse cuidado, não precisa demorar muito tempo. O ideal é que seja 10 minutos, 15 minutos. Ah, o bebê arrotou. Mesmo assim, se dá para passar um tempinho com ele em pezinho, deixa. Por quê? Porque é o tempo que o estômago esvazia esse leite, vai para o intestino, e o bebê não vai regurgitar quando a gente for colocar para dormir. Não é? Porque senão as mamães depois ficam tudo, voltou um pouquinho de leite e já acha que é refluxo. Gente, Exato, fica exato. calmo. Essa golfadinha é normal, o bebê encher o estômago, é normal acontecer. O refluxo é jato de leite. Eu tive um bebê com refluxo, eu vi que é muito diferente de voltar um pouquinho de leite para um caso de refluxo. Né? É bem Exato. nítida a diferença. E aí a gente Eu ainda sempre vê o bebê sorridente depois que golfa. golfa, né? Ele fica Golfa com a está cara sorridente, feliz. ele tá confortável, né? Ele tirou o que estava incomodando ele, que às vezes aquele pouquinho de ar que estava ali mesmo incomodando, botou para fora, passou. O bebê com refluxo não, ele costuma chorar muito, né? Então é um quadro completamente diferente e precisa, né, ser avaliado e acompanhado pelo pediatra. Por isso que eu falo que o pediatra, ele é o anjo da guarda das mamães. Então, qualquer coisa de diferente, não tenham vergonha de perguntar para o pediatra, porque ele está acostumado com tudo isso. Você viu o doutor Janils falando aí que já viu de tudo. Então, Exato, nada é novidade, né, doutor? Pode se abrir, conversar com o pediatra. exato. E aí a gente evita fazer medicação desnecessária, fazer procedimento desnecessário, ficar estressado desnecessário, né? A gente fica mais tranquilo. Bem Com importante. certeza. Então, vamos lá.
Falamos do arroto, vamos falar agora dos cuidados de higiene com a boquinha do bebê, que é uma Certo. coisa que eu coloquei uma vez no meu post, tem uns meses para trás, e foi uma maior polêmica, porque eu disse que não precisava ficar limpando língua de bebê que mama leitamento exclusivo. Ah, mas está com a língua branca, não pode. Falei, isso é uma proteção natural, mas é uma novela ainda. Muita gente acha que não, que a mãe que não limpa a língua do bebê é uma mãe descuidada, não está cuidando da higiene. Ai, mas não vai dar cárie. Eu falei, mas em que dente? O bebê não tem dente ainda para ter cárie. Então vamos falar dos cuidados com a boquinha do bebê. Veja só, exatamente, você está certíssima. Se o bebê só amamenta, aquele leite materno, ele tem fatores bífidos, ele tem anticorpos, então ele tem defesa, ele vai colonizar a mucosa da língua, então é tudo de bom. A gente não precisa estar limpando. Agora, uma diferença é quando a gente encontra candidíase oral, né? Que aí é quando começa a aparecer aqueles botõezinhos brancos na boca, na gengiva, no palato, lá em cima, e não na língua. Então, a língua precisa estar branquinha, é normal. Agora, se começa a aparecer o branquinho na boca, na bochecha, na parte interior, no palato, aí sim, Aí. precisa, né? Mas fora isso, se o bebê está em aleitamento exclusivo, não precisa. Ah, doutor, eu acho que está sujo. Então faz uma vez, uma vez a cada 2 dias, uma vez no dia, no máximo, no máximo, no máximo. A pontinha da fralda, molhadinha com água limpa, à vontade, né? Mas o ideal é não precisar. Aí, Eu não limpei dos meus 3 filhos, nenhum teve candidíase. Os quadros que eu já vi de candidíase, normalmente o bebê pegava do próprio seio da mãe. Então, é uma outra questão que tem que ser acompanhada. Então, por isso que eu sempre falo, eu sempre guardo essa tecla. Aconteceu alguma coisa diferente, aí eu percebi que tem branco num lugar que não era para estar na boca do meu bebê, consulta sempre o seu pediatra, conversa, porque ele vai dar orientação. Muitas vezes é da mamãe, vai tratar o bebê, mas tem que tratar a mamãe também. Senão vai pegar novamente. A mamãe tem que cuidar também do seio, né? Porque o bebê, o contato dele é direto com o seio da mamãe. exato. Né? Não estamos falando de amamentação hoje, acho que vamos marcar um dia para falar de amamentação com o senhor também, mas é que O é muita coisa. Né? menosado, a gente geralmente não orienta muito, não tem tanta indicação. Se precisar, como a gente está dizendo, geralmente a gente não precisa usar. E quando o bebê está em aleitamento complementar com fórmula, a gente precisa limpar e aí a gente precisa usar uma gazezinha com a água limpa, com a água fervida ou filtrada, limpa a boquinha e aí é isso, só. Não precisa colocar outras coisas, não. Gente, o O mais bebê que básico toma fórmula, meninas. Bebê que toma é fórmula. Aí exatamente. sim. Em Aí eu aleitamento falo materno, nada, não precisa. que a natureza é sábia e o leite materno, ele é Obra perfeito. milagres. Né? Diferente da fórmula, né? Que às vezes é o útil, necessária, eu compreendo. Eu também tive um bebê que fez complementação, mas os cuidados são diferentes, porque não é leite materno. Só por isso, né? Ah, olha, o tópico agora é aquele que tira o sono das mamães. Eu acho que deve ser um dos campeões de reclamação aí no consultório, que são as cólicas do bebê, né, doutor? E aí, assim, cólica, alguns bebês vão ter, outros não. A cólica é nada mais é do que o próprio intestino do bebê amadurecendo, né? E aí, o bebê, muitas vezes, quando ele mama, quando ele toma a fórmula, ele também deglute o ar. Muitas vezes esse ar fica lá, junto com o leite, e aí isso, junto com a imaturidade do intestino, faz com que esse bebê fique mais irritado, tenha dor. Aí, muitas vezes acontece em um horário determinado. A gente precisa ter cuidado também se o bebê, ao invés de cólica, ele não está com sono. E aí, Shirley tem muita propriedade sobre isso. E aí, daqui a pouco, a gente tem uma aula sobre sono com Shirley.
Meninas, pode cobrar. A Shirley é expert. Então, assim, a gente confunde muito. Então, a gente faz um sobrediagnóstico de cólica e muitas vezes tem a ver com a própria rotina do bebê. Então, assim, É a... privação de sono. exato. Eu peguei uma aluna que era assim, ela falou, ai, mas eu já fiz de tudo. Eu já fui no pediatra, ele já deu remédio para cólica, eu tava dando de uso contínuo com o bebê de mais de 6 meses. Eu falei, bebê de 6 meses usando remédio cólica, de uso É contínuo. Você estranho. já conversou com o seu pediatra? Ela falou assim, não, mas ele que receitou logo que ele nasceu. Eu falei, mas ele deu quando nasceu, não é para ficar usando o uso contínuo com 6 meses. E a gente vai estudar a rotina e é privação de sono. Eu falei, ele não está tendo cólica, querida, ele está tendo o que a gente chama de efeito vulcânico, né? Hora da bruxa, cada um dá um nome, mas é privação de sono. Não tem Exato. nada a ver com cólica. E estava entupindo o bebê há mais de 6 meses, usando uso contínuo com remédio para poder aliviar a cólica. Então, Sem necessidade, né? Então, tem assim, necessidade. tem muita coisa que a gente quer, infelizmente, a gente pensa muito no imediatismo, e a gente quer medicar, medicar, medicar. A mesma coisa acontece muito com refluxo. Então, o bebê está golfando, aí, não, vamos fazer uma medicação. Não precisa, a gente vai observando se está ganhando peso, se está tranquilo. Então, a gente realmente tem que ter esse cuidado para não pensar que tudo tem que ser medicalizado, né? E aí, em relação à dieta das mamães, que é um tópico que é muito polêmico, Muito. a dieta dessas mamães é uma dieta comum. Ela precisa se alimentar, precisa se hidratar. Agora, lógico, eu sempre digo no pernambuquês que ela não vai comer uma feijoada, não vai comer tipo um corredor de boi, como aqui tem, né? Uma rapadura. Aí, assim, isso não precisa, mas frutas, verduras, a alimentação habitual não precisa. Nossa, eu já peguei quadro de mãe que a mãe não comia quase nada praticamente, já tinha tirado tudo da dieta, por conta de achar que ia aliviar a cólica e nada aliviar. Exatamente, né? Aí, assim, Nem tudo tem aí relação com a alimentação da mãe. elas dizem, eu posso tirar, eu posso tomar leite? Pode. Agora também não vou dizer que ela vai virar um bezerro, né? Aí eu tô falando bem assim porque não precisa, tipo, eu vou tomar agora 3 copos. Eu nunca tomei 3 copos de leite, mas agora que eu tô amamentando, eu vou tomar 3 copos de leite. Não precisa, né? A gente precisa usar o racional, a gente precisa ter uma dieta balanceada e uma boa noite de sono, né? Também. Não é? Quando eu estou dando consultoria de amamentação, eu sempre falo: estica as perninhas, tenta relaxar enquanto o bebê mama. A mamãe precisa, sim, descansar, ter repouso para ter produção de leite. Não, Exato. não tem leite. Não adianta cerveja preta, canjica, nada disso. Não adianta, e muitas vezes piora, né? Piora. Então, é bem. Na verdade, o menos é mais. Na verdade, a gente precisa entender que o menos é mais. Então, a gente não precisa fazer nada mirabolante. Não é? Já vi mamãe reclamando, começou a tomar medicação para produzir leite e o bebê começou a sofrer mais com cólica. Complicado, A né? gente tem os métodos naturais para poder fazer isso sem precisar usar medicação. Aí eu falo, a Exato, pessoa está criando o próprio problema, né, exato. dela, E, inserindo sem orientação médica muitas vezes. É porque minha amiga tomou o remédio tal. Eu nem gosto de ficar falando os nomes para elas não ficarem repetindo. exato, Ai, tomou o remédio tal para aumentar e deu certo com ela, mas meu bebê começou a ter um monte de cólica. Eu falei, não conversou com o pediatra, não conversou com o obstetra, e sai fazendo e depois fica colhendo os frutos aí, né? exato. Então vamos lá. Ai, por que o bebê chora? É uma coisa que as mamães ficam terríveis. Ai, porque ele chora, não sei o Eu quê. Ficam tudo acredito apavorada, que né? quem merece falar isso mais é você. Mas aí eu vou falar algumas coisas e você complementa. Veja só, o bebê, ele acabou de nascer, então ele não sabe falar, ele não sabe pedir, então tudo que ele vai poder fazer, tudo que ele quer, ele vai chorar. Então ele vai chorar porque tem fome, vai. Ele vai chorar porque tem frio, porque tem calor, porque quer colo, porque quer dormir, porque tá com cocô, porque tá com xixi, porque tem barulho. Então, tudo ele pode se expressar pelo choro.
é a primeira língua dele, né? E aí, com o tempo, aí a arte da maternidade é linda porque tem mamães que, com o tempo, identificam o choro do bebê. Então, esse choro é porque ele está com fome, esse choro é porque ele quer estar com sono, esse choro é porque ele está com cocô, esse sono é porque ele não dormiu direito. Então, o bebê vai chorar por tudo. E aí a gente precisa entender que não é só por fome, que é o grande problema. Não sei se você também tem esse problema, Shirley. Mas assim, e aí depois as mães ficam dizendo: ah, meu bebê está fazendo peito de chupeta. Na verdade, é um hábito. Então, se a gente começa, o bebê deu um espirro, abriu um berro, a gente já coloca no peito, ele vai criar associação e vai achar que ele só vai se calar com o peito. Só existe aquilo. E aí a gente precisa realmente entender isso e tentar desvendar no início. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas a gente precisa buscar. Eu sempre falo para elas, faça o teste dos 3F. Em vez de sair tudo colocando no peito, vê fralda. Né? A fralda tá limpinha? Vamos ver se ele não está com frio. Vamos testar lá, ver como é que está a temperatura do bebê. Testa, nuca, tá gelado, tá quente, se ele não está com calor. Viu tudo isso? Aí vamos testar a fome, porque senão realmente fica desse jeito. Tudo é peito, tudo é peito, tudo é peito, faz aquela associação e aí o bebê vira realmente. Peito é sempre uma coisa boa. É sempre uma coisa boa. Peito de mãe. Colo de mãe também, mas a gente tem que ver que ele não é a única necessidade do bebê. E a gente tem que suprir todas as necessidades do bebê, para que ele cresça saudável, não é? De forma alguma, entendam que a gente está falando mal do bebê que gosta do peito. De forma alguma. É uma coisa muito boa. Só que a gente precisa entender para não colocar demais, né? E aí, Ilka perguntou se o ferro também dá cólica. Isso, Veja só, na maioria dos estudos, a gente não encontra essa associação. Na maioria das vezes, a gente começa o sulfato ferroso a partir dos 3 meses. Antigamente, a gente esperava um pouco mais, fazia a partir dos 6 meses. Hoje é preconizado que a gente comece a partir dos 3. Geralmente, após os 3 meses, já não existe cólica, né? E aí, muitas vezes, a gente acha que cólica é o bebê que está com a barriguinha estufada. E, na verdade, aquela barriga estufada é por conta que ele é um lactente. Então, ele toma leite, o leite distende um pouquinho, o leite fermenta, e é um processo natural. Já os prematuros, e a gente começa com 1 mês. Mas não existe essa relação direta do sulfato ferroso, do ferro e a cólica. Na verdade, a cólica é realmente o amadurecimento do intestino. Então vamos lá para mais uma pergunta, porque olha, falta 8 minutos. A gente tem mais uns 5 minutinhos para encerrar a live. Que coisa passou boa, muito rápido, né? Nem sentimos. A gente está conversando tanto que o tempo passou e a gente não viu. Então vamos lá, uma pergunta. É normal o bebê de 1 mês ter desconforto no nariz, tipo como se tivesse entupido? Veja só, é um ponto que a gente precisa discutir bem e que a maioria dos bebês tem, tá certo? Muitas vezes o bebê tem o narizinho um pouco mais estreito, e aí a gente precisa ter cuidado com o uso da chupeta, né? Porque imagina, o bebê tem a respiração nasal e oral. Quando ele está mamando, aí ele vai precisar mais do nariz. O nariz acumula secreção, acumula poeira, e a gente precisa estar lavando com soro fisiológico. Então, é tanto que todo consultório pediátrico, você vai lá na receita do recém-nascido ou do lactente jovem, vai ter soro fisiológico nasal várias vezes ao dia. E aí as pessoas dizem, para quê? Na verdade, a gente precisa lubrificar essa mucosa. Então, quanto mais lubrificada, menos secreção vai ter, mais esse bebê vai conseguir respirar melhor, principalmente quando ele precisar estar lá mamando, está precisando no nariz, e aí de respirar no nariz, esse nariz vai ficar mais tranquilo. Então é importante realmente que a gente umidifique bem esse narizinho várias vezes ao dia. Tá aí uma medicação que a gente precisa usar, pode usar sem parcimônia. A gente pode usar quantas vezes quiser. Eu oriento fazer sempre após as mamadas, ou antes das mamadas, desculpa,
E aí não existe uma relação direta, mas que seja naquele momento que eu sempre tenha como rotina, né? Eu acho que é o principal. E aí a gente precisa ter esse cuidado. E aí é normal e com o tempo esse bebê vai melhorando. Você vai perceber que esse roncadinho desaparece. Olha, vamos mais 2 ou 3 minutinhos só, vai ter que ser bem rapidinho essa pergunta. Posso caminhar pela manhã e pela tarde com o bebê na praia? Eu acho que ela deve estar falando aí em relação ao sol, né? Veja só, o sol, a gente precisa usá-lo com cuidado. Então, a gente não precisa expor ele 2 vezes ao dia, o sol. Aí a gente diz, a vitamina D. Os bebês, a gente já faz a vitamina D de forma profilática. Então, a gente faz 2 gotinhas 1 vez ao dia até 1 ano. Depois de 1 ano, a gente aumenta a dose um pouquinho e aí vai caminhando até os 2 anos. Então, o sol é benéfico, mas deve ter cuidado com a exposição, com o horário. O bebê tem que estar com um bonezinho, não pode estar diretamente exposto ao sol. O sol também vai ter risco de câncer de pele. Então, o sol deve ser usado, mas com moderação. É isso aí. Bom, tem mais uma meia dúzia de perguntas, aí depois eu vou passar pelo doutor, a gente tenta responder pelo direct, nos stories, porque não vai dar tempo mesmo, senão eu vou perder essa live e eu quero salvá-la para outras mamães poderem ver. Doutor, muito obrigado mesmo pela sua atenção, por participar, por trazer tantas informações ótimas para a gente, viu? Eu estou sempre de olho no seu Insta e eu vou compartilhando tudo que eu vejo de novidade lá com as meninas. Eu, Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu? eu que agradeço e estou à disposição também pelo Instagram, pode ficar à vontade. As mamães que me conhecem sabem que a gente é um canal aberto, a gente está lá para tirar as dúvidas, está à disposição, e aí a gente sabe que o melhor é sempre fazer da forma correta e a gente está à disposição para isso. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Aberta a outras, sempre que quiser, a gente está aqui, Shirley. Muito obrigado. Ótimo saber. Até a próxima, então. Não vou nem me despedir. Vamos. Até a próxima. Até a próxima. Vamos fazer outra, porque foi maravilhoso. Gente, muito obrigado para vocês que participaram aí, tá bom? E, ó, doutor Janilson, tudo junto, doutor Janilson, ponto pediatra. Sigam o perfil dele, que tem sempre ótimas novidades. Até a próxima vez. Uma boa noite, doutor. Tchau, tchau, gente. Agora toda vez me chega, eu quero ir pra lá. Ver, funcionar.